Então, continuando aqui, eu dei uma ajustada no rosto do personagem. Ele estava indo um pouco quadradinho, digamos assim. Eu dei uma ajustada para ficar um pouco mais próximo da referência que eu queria. E então eu vou deixar as visualizações aqui de frente, de lado, de topo, de costa, para ficar mais fácil de comparar. Vou puxar uma janela aqui. Eu até aconselho dar um pause no vídeo, no caso, e organizar os vértices com bastante calma. Eu simplesmente ajustei os vértices e eu criei uma linha nova aqui em cima, acima da testa, que eu tinha me esquecido de criar no vídeo anterior. E foi a única alteração que eu fiz com relação a criar mais vértices. O resto tudo é ajuste mesmo de reposicionamento. Então ficou um pouco mais próximo do que eu queria. Essa referência aqui de frente e de lado. Aqui a referência de topo e aqui de costas. Então dá pra dar uma organizada aí, de repente até daria pra ajustar um pouquinho melhor ainda, mas como o personagem vai ter o cabelo ainda por cima, nem vai dar pra ver essas pequenas imperfeições aqui na cabeça. Então é isso. Antes da gente começar a trabalhar com todo ele completo, digamos assim, né, com os braços e tudo mais, o interessante aqui é finalizar essa última parte mecânica que ele tem no pescoço. É como se fosse aquele músculo forte do pescoço, né? Como se fosse a jugular dele aí, só que ela é de metal também. Então a gente tem que dar uma ajustada também, porque ele tá com alguns vértices ainda um pouco esquisitos aqui na parte do tórax, principalmente. A gente tem que deixar um pouquinho mais polido aqui também a parte do ombro para poder encaixar os braços, mas de resto tá bem no caminho, assim. Então vamos lá. Essa parte aqui do tórax dele, reparem que o peitoral ele vem até aqui em cima, basicamente ele faz o desenho da clavícula, né? Essa peça aqui de metal seria o equivalente à clavícula dele. Então, olhando de frente, o nosso peito aqui ele está muito acima, até desenhando na referência mesmo, ele está muito acima. Essa parte aqui que está muito protuberante, ela tem que ficar bem mais baixa. Então eu estou ajustando aqui os vértices. Caso o nosso personagem fosse humano, a gente recortaria, até para ficar mais tranquilo de trabalhar. Vou criar um recorte aqui. Caso o nosso personagem fosse totalmente humano, nós recortaríamos aqui um outro conjunto de vértices para poder fazer esse desenho da clavícula. Como é uma peça sobreposta, fica um pouco mais tranquilo de fazer. Então vou dar um ajuste aqui no peito do personagem, olhando de lado aqui também, tem que ficar um pouquinho mais para dentro do pescoço. Ele pode ter bastante músculo, mas mesmo assim não pode, ele ainda segue uma proporção um pouco mais humana. Aqui na parte do pescoço, teoricamente ele também tem o pescoço bastante forte, né? Essa parte de trás aqui, não sei se eu tenho referência de trás. Ela é reta até que não tem nada demais. Então fica esse arco. Ó, ficou o arco um pouco mais desenhado. Beleza. Essa parte aqui agora ele ficou muito para dentro, então a gente vai ter que ajustar esses vértices que estão encostando ali. E potencialmente alterar um pouco essa nossa armadura aqui. Ela pode estar certa olhando de frente, mas eu acredito que... Deixa eu ver a referência aqui. Ó, ela tem uma parte bem mais larga que vai um pouco mais para dentro do corpo. Então essa lateral aqui, ó, na verdade ela chega mais perto do corpo. E daí fica mais próximo do que a gente estava desenhando.
Esse personagem ele é curioso porque, na verdade, ele tem várias peças mecânicas, enfim, tudo mais, tá? Mas justamente uma dos controles que a gente tem que ter mais cuidado na hora de modelar, que é a parte do braço e a parte principalmente da axila do personagem e tudo mais, a gente acaba não tendo, porque ele literalmente ele é colado, digamos assim. Então a gente vai ter menos trabalho nessa parte, mas ao mesmo tempo a gente não tem uma referência tão boa, porque ele não é realista, assim, né? Nesse sentido ele não é realista, então não tem cabimento a gente fazer a modelagem de toda a estrutura do braço, a gente não vai encaixar o braço. Porém, eu vou fazer uma subdivisão aqui, para que a gente tenha pelo menos uma ideia de onde vai colar desse braço, né? Na minha camada número 2, ó, eu tenho a peça ali, né? Ele tem que ficar vinculado de qualquer maneira entre essas duas peças aqui, né? Então eu vou selecionar, tenho 4 vértices aqui, eu vou criar um insert a partir deles e depois eu vou utilizar o Loop Tools ali para fazer ele circular, porque mesmo que a gente utilize esse pensamento de que o personagem é totalmente mecânico, ele tem que encaixar isso em algum lugar, então de qualquer maneira ele tem que ter uma estrutura aí básica, né? Então vamos utilizar aqui também o Flatten, para deixar ele mais ou menos onde precisa. E o ideal seria se as peças aí, né, se os pedaços se encaixassem nesse ponto aqui. Ó, deixei basicamente se a gente deletasse isso aqui, ó, ficaria um furo ali, mais ou menos essa seria o ideal, o lugar ideal para a gente encaixar o nosso braço. Ó. E eu acredito que foi. Eu vou até fazer o seguinte, vou temporariamente, eu vou pegar isso aqui, essa região aqui que a gente criou, e eu vou fazer uma pequena extrusão, como se fosse um pino, né? Como se fosse um apoio, como se fosse um lugar para ele encaixar esse braço. E até vou utilizar o Edge Split aqui, que eu quero ter uma boa dimensão, gostaria que isso fosse... não é realista a palavra, mas pelo menos que a gente tivesse uma boa dimensão de onde que a gente vai encaixar esse braço, né? Não, vou selecionar só o braço e o corpo, é mais ou menos isso mesmo, essa era a minha ideia. A gente tenha uma dimensão exata de onde vai ser encaixado esse braço. Então aqui a gente tem uma dimensão boa. Depois, para animar, a gente não pode deixar ele solto e muito menos deixar ele fora da proporção. Então vamos fazer assim. Aqui a gente não tem o desenho do que seria, né? Ele está basicamente vinculado com o corpo ali que existe. Então vamos criar uma outra subdivisão aqui. E vamos utilizar ela para, não é esconder a palavra, mas para deixar um pouquinho. Como se realmente tivesse alguma estrutura ali, né, fixa com esse corpo biônico dele, para que depois a gente possa encaixar o braço certinho. O desafio desse personagem é justamente isso, conseguir encaixar as peças de um jeito que fique bacana, que pareça o personagem do desenho e que ao mesmo tempo não fique esquisito, porque ele tem muitas peças coladas, né? Vou puxar um pouquinho para trás aqui, para dar espaço. Eu realmente acredito que ficou bacana isso aqui. Até daria para fazer um tipo de acabamento, para sugerir que realmente tem uma peça de encaixe, alguma coisa assim. Reparem que essa peça ela não ficou exatamente, olhando de topo, ela não ficou exatamente na horizontal, ela ficou um pouquinho mais para trás, porque como ele é um personagem bastante heróico, digamos assim, a pose
base dele já é uma pose mais com uma postura um pouquinho diferenciada. Então essa parte ela é crucial aqui para a gente poder ter uma dimensão se o nosso personagem está ficando bacana ou não. Como eu falei lá no início da modelagem, a gente não tem como ter absoluta certeza de como que vai ficar os encaixes, então a gente tem que realmente ir fazendo aos poucos os detalhes. Até ter certeza de que está tudo certinho. Parece bastante agradável aqui. Então, agora eu vou utilizar o mesmo princípio que nós utilizamos com essas peças aqui. Aliás, até daria para pegar a própria base delas, mas vamos fazer de uma peça separada. Poderia pegar um próprio cilindro desse daqui e duplicar, mas vamos criá-lo, deixar o meu 3D cursor aqui no centro. Com uma peça nova eu vou adicionar um outro cilindro. Esse cilindro pode ter 8 vértices só. E em modo de edição agora a gente precisa ajustar um dos lados. Claro que eu vou utilizar o mirror para fazer isso. Então basicamente aqui ó, fiz um pedacinho de cilindro, vou adicionar um modificador mirror, já ficou ali. Caso não tenha ficado correto, lembrem que o ponto pivô ele tem que ficar no centro do nosso personagem. Então no caso desse objeto aqui que eu acabei de criar, ele está ali no x0. Caso precise reajustar, utilizo o 3D cursor para arrumar e dar um set origin aqui para o 3D cursor. A gente já fez isso daí. Então, nesse caso aqui, eu vou tentar fazer o mais reto possível primeiro. Sem muitas subdivisões, para pelo menos pegar o ponto inicial e o ponto final. O ponto final seria bem na lateral do pescoço, é uma peça extremamente bizarra. Aqui. Ela faz uma curva ainda. Na verdade ela sai de trás das orelhas dele ali. Talvez as orelhas, talvez o pescoço tenha que ser um pouco menor mesmo. Mas vamos tentar aqui, ó. Aqui não faz diferença nenhuma se for trabalhar com extrusão em escala de lá para baixo até aqui em cima, ou fazer que nem eu acabei de fazer, faz um conteúdo extremamente bizarro aí reto e depois recorta para faz subdivisões, né? Eu acabei de fazer aqui, ó, para conseguir encaixar, que tanto faz, não tem certo e errado. O importante é ficar com o desenho correto. E agora, aproveitando aqui, eu já estou em modo de edição mesmo, então eu vou criar mais um plane. Estou em modo de edição, tá? Nessa figura aqui, ó. Acabei de criar um plane aqui junto. E tinha aquela referência de novo aqui, para a gente enxergar bem como que é essa peça. É uma peça de metal que realmente simboliza a clavícula do nosso personagem. Como ele não tem, né? Então, o que acontece? Dá para fazer desse jeito aqui, ó.
Por exemplo, posso desenhar só com a linha o que seria a ideia do trabalho. Depois criar uma extrusão, ou então desenhar direto com o plane mesmo, daí tanto faz. Nesse caso, tem que tentar encaixar aqui em cima da referência. Eu estou fazendo com plane, obviamente que essa peça tem uns cantos mais arredondados, que eu já vou mostrar como é que eu vou fazer. Então fiz basicamente aqui a parte que é reta da peça, que é essa região aqui, e depois tem os cantinhos ali arredondados, que é onde como tem uns parafusos ali, né? Então, olhando de frente é mais ou menos isso. Vou fazer mais uma subdivisão aqui. Mais ou menos, né? Não que seja exatamente isso, claro, mas a gente tem mais ou menos aqui a estrutura. Daí o que acontece aqui, acho que eu vou fazer um bevel, ele ficar um pouco arredondado. Aqui eu vou criar uma extrusão. E na verdade essa extrusão ela precisa ficar bem arredondada. Então aqui dá pra fazer de várias maneiras. De qualquer maneira, a gente vai fazer um corte no meio dele todo. E aqui eu poderia fazer assim. Puxar um pouquinho para cá, já dá uma ideia de arredondamento. E lá na ponta a gente pode fazer a mesma coisa. Então eu vou criar uma pequena extrusão aqui. Quase fora do corpo mesmo. Mais ou menos essa seria a ideia. Essas duas linhas. Essa peça, deixa eu fazer uma extrusão nela, para ela ter volume. Aqui, como eu já estou fazendo com o mesmo mirror dessa primeira peça do pescoço, eu não vou fazer esse acabamento aqui com o Solidify, mas caso seja interessante, né, fazer separado, sem problema nenhum. Aqui só por praticidade mesmo fazer eles desse jeito. Ok. E daria para fazer aquele acabamento do parafuso desse jeito aqui, ó. Dá para selecionar essas 4 faces, fazer um insert, utilizar o Loop Tools para ele fazer um círculo. E pequena extrusão, escala. Deixa eu fazer insert, círculo, muito grande. Extrusão, escala. Só para a gente ter uma ideia. Vamos trabalhar então com os nossos sharps para ter uma dimensão de como é que isso ficou. Não ficou meio torto. Pronto. Ele está com mirror, vamos adicionar um edge split. Vamos marcar essa volta toda, claro.
Aqui a gente aproveita agora para finalizar. Ele passa embaixo, literalmente embaixo. E tem um pedacinho aqui, tem um tipo de vínculo que eu vou fazer a partir de um pedacinho do próprio cilindro aqui, duplicar ele. Fazer uma subdivisão só para que ele possa ter uma leve curvatura. Eu acredito que seja isso. Vai realmente até o finalzão ali do ombro. Acho que assim tá bacana. Tem um desenho que vem acima do ombro dele e depois encaixa com a parte traseira aqui da armadura. Estou pensando se a gente faz ele com um objeto separado ou se a gente faz simplesmente com uma extrusão, mas eu acho que é mais fácil fazer com um objeto separado também. Já que nós fizemos todas assim, né? Então, aproveitando o nosso próprio... pegando um pedaço da própria parte aqui. Ou então também, eu estou em modo de edição, né, dessa parte do pescoço, vou adicionar um plane aqui. Deixar ele fininho. Vou encaixar ele aqui acima do ombro do personagem. Olha, daqui a gente sabe. Fiz muito fino. Ó, aqui a gente sabe que é o local onde ele tem que ficar. Então, se eu deixar bem perto aqui do nosso personagem, fazer um recorte para poder subir, e depois ele vem reto, né, para baixo. Como a gente vai fazer uma extrusão, isso aqui está um pouquinho enterrado ali, mas ele já vai ficar. E nas costas ele faz uma curva. Aqui eu acabei de perceber uma coisa, ó. Essa parte aqui, essa estrutura que representa meio que a escápula do personagem, no meu caso ela está muito alta. Ele vem um pouco abaixo do ombro aqui, e eu desenhei o meu muito para cima, tanto que ele realmente está um pouco mais alto aqui. Então eu vou diminuir isso aqui. Ficou legal. Agora, fazer a marcação do Edge Split. E depois a gente faz uma extrusão. Ele tem essa espessura, uma pequena escala em Y aqui. Então aqui para ter uma ideia.
pecinhas elas são chatas de ficar encaixando em cima, entendeu? Pronto, marcar aqui com o padrão Smooth, certo? Então temos também agora aquele pequeno detalhe ali no ombro. E já aproveitando, ele tem a peça clavícula nós fizemos, a peça abaixo do peito aqui, talvez até mesmo seja uma continuidade dessa primeira placa que fica logo abaixo aqui das costelas dele, assim como tem essa que faz um contorno na barriga. Eu vou supor aqui, não sei se é isso mesmo, eu vou supor que essa lateral aqui da costela dele vá por baixo do peitoral. Então, nós havíamos feito essa peça, vou fazer assim, vou esconder o peitoral temporariamente. Nós havíamos feito essa peça desse jeito, tá? Ela não precisa necessariamente vir até aqui, a gente não precisa fazer uma modelagem dela exatamente até ali. Mas eu acho que ficaria interessante, tá? Isso talvez nem apareça, mas eu acho que realmente fica interessante. Então, nesse caso, eu vou fazer. Eu vou selecionar essas duas arestas aqui. E eu vou criar uma extrusão. Ele vai criar uma extrusão bastante torta, na verdade. Isso eu já esperava. E essa extrusão, eu vou querer que ela venha até o meio. Como eu estou com o mirror e com o clipping marcado, quando eu encostar os dois no centro, eles vão automaticamente se unir. Então eu vou desmarcar aqui esse Edge Split, vou unir os dois, certo? Depois que a gente gruda, eles não desgrudam mais, a não ser que a gente desmarque ali o clipping, tá? Ficou bastante torto. Aqui eu vou me basear um pouquinho pela referência, ó, que ele tem um desenho aqui embaixo, ele tem um desenho ali em cima também. Eu realmente vou chutar que seja assim. Encaixei aqui embaixo. Eu tenho uma linha aqui no meio que eu posso subir um pouco para deixar bem no meio do peito dele. E claro que ficou um pouco atravessado. Essa linha esquisita que ficou é porque a gente tem uma marcação da Edge Split bem no centro, então a gente tem que fazer essa marcação nova. No meio não. E eu vou fazer um recorte aqui para que eu possa ter um pouquinho mais de controle. Aqui ficou um pouquinho atravessado no peito, mas não tem problema, porque a gente vem com uma armadura em cima, né? Então eu consigo puxar aqui um pouquinho. Ó. E agora, dando um Alt H aqui, a gente enxerga a armadura de novo. Então a gente tem ali o detalhe, mais ou menos como na nossa referência aqui do brinquedo. Bacana. Ok, acho que na frente são esses os detalhes. Talvez aqui subir um pouquinho, porque aqui ficou um pouco pontiagudo, né? Eu vou subir um pouquinho aquele que fica lá no meio para ficar reto, um pouco melhor. Tô achando que tá um pouco bicudo demais, eu acho que tem que ficar um pouco mais para dentro, mas a gente já arruma. E essa peça aqui atrás a gente tem que desenhar também. Dá para desenhar de diferentes maneiras. Eu vou considerar a mesma coisa que nós consideramos aqui na frente, essa peça única aqui. Eu vou fazer de conta como se fosse uma peça até lá em cima. Ela tem um desenho bastante próprio, não, talvez vai complicar um pouco demais. E depois, na hora que nós formos animar, ele pode complicar um pouco o nosso trabalho. Então, essa peça aqui ela já tem um Solidify, né? Ela não tem o Mirror. Então, vou fazer com uma peça nova, então, para não dar problema. Vou criar aqui um Plane, uma peça totalmente nova, então.
E aqui basicamente eu vou precisar de um ponto de referência central. Então, ponto pivô, o 3D cursor aqui no centro. Vou alterar o ponto pivô desse objeto que eu acabei de criar e vamos criar um mirror. Marcar o clipping. O importante é que sempre o original fique do lado esquerdo do personagem, assim depois quando a gente for vincular ele vai ficar mais fácil. Então sempre os lados, digamos assim, originais ficam do lado esquerdo do personagem, independente se for na frente ou nas costas dele. A gente consegue trabalhar desse jeito mais fácil e quando for aplicar esses modificadores a gente também não tem muito problema. Então essa peça ela vem fazendo um desenho por baixo dessa parte aqui que seria a coluna dele, passa por baixo dessas peças também na parte do ombro. Isso aqui sempre fica parecendo, quando a gente começa a desenhar, sempre parece uma bagunça, né? Mas é um processo natural. Conforme a gente pega um pouquinho mais de prática, a gente começa a não pensar nisso. A gente sabe que vai chegar num ponto ali, então não tem muito problema. Eu vou aplicar um Solidify nessa peça. Um pouquinho mais. Eu estou desenhando aqui, obviamente eu vou mostrar exatamente como que ficou o pedaço depois. Existe uma maneira também de trabalhar com objetos sobrepostos, que é trabalhar com o nosso snap. A gente ativa o snap, né, que é um tipo de ímã, e a gente vai fazer com que o snap grude sempre em alguma face ativa. Então significa que quando for alterar um vértice, ele vai ficar grudando na face que tem embaixo, no caso qualquer face. Pode ser do personagem, pode ser da armadura, pode ser de qualquer coisa. Então ele vai acabar grudando sempre em algum elemento, né? Alguma face. Isso é bem mais para cima. Vou usar o snap aqui, ó. Pode ver que ele vai grudando direto, né? Esses pedaços que estão ficando sobrepostos é porque realmente eles estão abaixo ou acima de alguma outra coisa. Eu vou precisar, se eu usar o snap com a minha armadura ativa, ele vai tentar grudar por cima da armadura, então eu tenho que esconder ela aqui um pouquinho. Vou fazer uma subdivisão aqui. Desse jeito eu acho que fica legal. Vou desativar um pouquinho o snap. O snap é uma ferramenta fantástica, porém tem que usar ele com cuidado. Senão às vezes ele acaba bagunçando um pouco o trabalho. Ele funciona especificamente para grudar as coisas, só que nem sempre a gente quer grudar, né? Então... utilizar aqui um bevel. Fazer isso mais um pouco arredondado.
Ok. Como eu estou usando o Mirror e o Solidify, no final é que tem que vir o Wet Split. Embora esse pedaço aqui que eu estou desenhando agora não apareça, ele nunca vai aparecer, na verdade, porque sempre vai estar abaixo daquela linha que seria a clavícula. Eu gosto de... Então esse aqui é o desenho. Esse foi o desenho, fica parecendo aí desenho de uma asa. Agora eu vou ajustar um pouco essa peça que eu tinha alterado, né, para deixar mais coerente com a referência. E todos os pedacinhos aí que estão soterrados eu vou trazer um pouquinho . Mas tem um fiapo aqui ainda. Ok. Então temos essa peça aqui também da armadura dele. Aqui atrás não tem mais nada. Certo. Salvar e daí a gente continua então. Agora no próximo vídeo a gente começa a vincular o braço e ver como é que isso vai funcionar direitinho.